Beleza de Senatura, Memória de Promotora, depoimento de Gilceia Moreira, Sauípe, 4 de outubro de 2004. Essa entrevista é 004. Gilceia, eu queria que você começasse se apresentando, seu nome completo, onde e quando você nasceu. Meu nome é Gilceia Rinaldi Moreira, eu nasci em São Paulo, nasci na freguesia do Ó, no dia 19/10/1956. E seus pais, eles sempre moraram na freguesia? Como eles chamavam? Meus pais, a minha mãe se chama Maria José, meu pai Antônio Paulo, e meus pais eram muito jovens, e eles moravam na freguesia, sempre moraram na freguesia do Ó, nasceram, foram criados lá. E aí se conheceram, minha mãe tinha 16 anos, e aí logo eu nasci. Assim, rápido. Rapidinho, e aí eu nasci, minha mãe tinha 17 anos, ela é uma menina ainda, né? E eu acho assim que foi muito bom essa coisa dela me ter tão jovem, porque hoje a gente tem uma relação muito boa, porque a diferença de idade é pequena quando chega nessa fase da vida, né? Então isso é super interessante. Tem pessoas que pensam que minha filha é filha dela, né? Então é bem legal. Como que era assim, a relação com sua mãe de criança, de menina? Você lembra? Quando eu era criança, porque por minha mãe ser muito jovem, a minha avó teve assim uma presença muito forte na minha vida, porque a minha avó que acabou cuidando de mim. Claro, você tem uma filha com 17 anos, ela casou com 16, com 17 ela já me teve. Então, você tem que cuidar. Aí minha avó cuidava dela e de mim, né? E logo que eu era pequenininha, assim, eu chamava as duas de mãe, porque eu via, todo mundo chamava minha avó de mãe, então eu ficava olhando, meus tios chamavam mãe, mãe, minha mãe, mãe, e eu aí, mas logo depois que eu cresci um pouquinho, eu já distingui bem essa coisa gostosa de vó, né? E eu curti muito a minha avó, né? Foi muito bom a vida, eu assim, o que eu aprendi também com ela e com o meu avô. Até às vezes eu me vejo sim fazendo algum trabalho aqui na Natura, assim, esse amor que eu tenho pela empresa, aí eu fico pensando no meu avô, porque na empresa que ele trabalhava, ele também tinha esse carinho todo, sabe? E ele se dedicava, e ele falava assim para mim: quando você for trabalhar num lugar, você tem que trabalhar como se a empresa fosse sua, porque a empresa faz as coisas por você, então você tem que reconhecer. E quando a gente trabalha achando que a empresa é como se fosse para você, você faz o melhor de você, né? Então ele falava, eu acho que tudo que você tem que fazer na vida, você tem que fazer de coração, de alma e fazer direitinho. E amar aquilo que você está fazendo, né? Como ele Gostar. Meu avô se chamava Antônio. E a sua avó? A minha avó, Cândida. Só um minutinho. Carla, toma cuidado quando você interfere no meio, porque se você interfere no meio de uma resposta, eu Entrou no meio. Tá. tá? E foi assim uma coisa muito boa para a minha vida, né? Os exemplos que eles me deram, tudo. E aí a minha mãe sempre perto, minha mãe sempre junto, né? Com a gente também. Meu pai também muito jovem. E hoje a gente tem uma relação super boa, né? Você teve irmãos? Tenho uma irmã, E qual a diferença de idade? 5 anos. E aí, como é que foi a sua relação, sua criação? Você com a sua mãe super nova, depois com a sua irmã? Com a minha irmã. A minha irmã, quando ela nasceu, assim, eu fiquei maluca. Eu queria muito ter uma irmãzinha, né? E eu falava uma irmãzinha, assim, o sexo feminino. E quando ela nasceu, era, assim, a minha bonequinha de verdade, sabe? Eu cuidei dela, cresci, assim, com aquele carinho todo. Então, a pessoa às vezes falava assim, ela não tem ciúmes dela. Ela tem ciúmes, assim, que as outras pessoas machuquem, cheguem perto. Eu achava que ela era minha, sabe? Assim, foi muito bom. Foi assim, um momento muito importante na minha vida. E eu lembro direitinho o dia que ela nasceu. E foi tão bom, porque a minha mãe teve um parto natural e a minha irmã nasceu em casa. Não deu tempo de ir para o hospital. E aí a minha avó me deu para minha tia, e minha tia morava numa casa do lado que tinha um muro. Então a minha tia me deu assim pelo muro, sabe? A minha avó me deu para minha tia, assim, pegou, me colocou lá, e aí foi muito legal. Aí minha irmã nasceu, e aí minha tia chegou, nasceu a sua irmãzinha. Eu, ai, vó, vamos fazer uma sopinha para ela. Foi um momento bastante importante da minha vida, quando a minha irmã nasceu. Como que era a sua infância, assim, suas brincadeiras?
Ai, olha, a minha infância foi assim uma infância muito boa, muito gostosa, porque eu morava numa rua sem saída, era uma rua que era de terra. Então eu tinha minhas primas que moravam nas casas encostado, que a família foi acabando se acomodando, todo mundo naquela rua. E aí nós brincávamos de tudo. Nós brincávamos de casinha. E eu era assim uma moleca, não parece, né? Quem me olha pensa que... Aí eu andava de carrinho de rolemã, sabe? Empinava pipa, brincava, bicicleta. Foi assim uma infância de verdade, sabe? Foi muito bom. E a educação, a escola, e depois mais adiante, dando um salto à faculdade, como é que foi esse processo? A escola também, eu sempre adorei a escola, então eu ia com todo aquele encanto. A escola, para mim, sempre foi um local assim bom, né? Um local de aprendizagem. Então, não tive grandes dificuldades. A coisa foi fluindo e eu fui indo e sempre querendo crescer, sempre gostando de estudar, né? Até chegar na faculdade. Assim, eu acho que eu nunca parei. E depois da faculdade, eu fiz vários cursos. Tem algum curso, eu já estou lá me inscrevendo e estou fazendo. Claro, hoje que a nossa atividade é uma loucura, mas eu sempre encontro um tempinho para eu estar estudando. Tanto quando eu terminei, ainda não terminei de fazer o seu LEP, porque eu acabei fazendo 10 estágios, depois eu fiz um ano de business, e agora faltam eu terminar 2 estágios, e eu vou voltar agora o ano que vem para terminar. Aí as pessoas falam assim para mim, mas como que você encontra tempo? Como que você faz para estudar? E assim, eu curto, levanto cedinho, vou lá para o curso, encontro as pessoas. Eu acho que na escola, uma coisa bastante interessante, você encontra outras pessoas com o mesmo objetivo que você. Então, existe uma troca muito grande, né? Nessa sua formação escolar, voltando até um pouquinho, teve alguma professora que tenha sido, que tenha influenciado a sua vida? Eu tive uma professora que assim, marcou bastante. O nome dela era Cecília, quando eu estava na segunda série ainda do primário. E eu acho que ela marcou bastante, porque ela não só ensinava matemática para a gente, mas ela ensinava as coisas da vida. E eu lembro bastante que ela falava: as meninas, vocês têm que cuidar das coisinhas de vocês, cuidar da gavetinha, do material. E ela ficava pegando e ela ensinava de verdade. Então, era assim, você percebia que ela estava ali na escola, não estava só para ensinar matemática, estava para ensinar muito mais coisa para nós. E foi bastante marcante, essa professora. E a Natura? Gil, como foi que você foi parar lá? A Natura apareceu na minha vida, porque aí eu me casei, eu tive minha filha, e aí eu resolvi ser mãe por algum tempo, né? Eu sabia que ia ser um momento passageiro, mas eu sabia que era muito importante eu estar com a minha filha, pelo menos os 2 primeiros anos da vida dela. E eu parei tudo. Eu estava trabalhando numa empresa de ração como secretária, eu parei de trabalhar e falei: agora eu vou ser mãe, período integral. E aí, eu lembro que no dia do meu aniversário, um amigo meu, ele estava trabalhando na Natura, ele era químico, e ele falou para mim: Gil, você está pensando em voltar a trabalhar? Falei: eu quero voltar a trabalhar. Agora a Gil já está com 2 anos e acho que já está na hora de eu retomar. E aí ele falou assim para mim: eu estou trabalhando na Natura, é super legal. Você não quer ser consultora na Natura, vender? Você conhece tanta gente, o pessoal da faculdade, do seu trabalho, onde você estava. E assim, nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar assim com cosmético. Eu sempre adorei. E desde menina, eu comprava as revistas, eu pegava aquelas receitas de você misturar as coisas, passar no cabelo, passar no corpo, tudo quanto é creme novo. Meu pai me dava meu dinheirinho, minha mesada, eu ia para a praia, onde eu ia? Lá numa perfumaria para comprar meus cremes, meu protetor solar. E aí todo mundo falava: eu adoro, adoro. E aí eu falei assim: é legal, né, Curcio? Eu vou pensar nessa possibilidade. Ele falou: Gil, você me liga, eu tenho uma promotora, você pode conversar com ela. E aí, me deu assim um estalo aquela semana, eu falei: eu vou ver como que é esse negócio, né? E aí eu peguei o telefone da Rose, até a Rose foi assim um exemplo bastante grande na minha vida, uma pessoa com muita força. A Rose trabalhou bastante tempo na Natura, e aí eu liguei para ela, ela falou: eu vou na sua casa. Eu falei: não, eu vou aí, eu queria conhecer, eu queria saber o local que eu ia estar atuando, o que eu ia fazer. E aí eu fui, fiz os cursos, e aí eu me encantei com a Natura. E depois de
de 6 meses que eu estava como consultora, eles estavam precisando de promotora. E aí ela me ligou e ela falou, Gil, você tem condições de ser, vem para cá. E eu pensei, mas como será que é esse trabalho? Ela falou, olha, a única coisa que eu vou falar para você é que você tem que ter 24 horas para a Natura. Então, você não pensa que nós damos plantão aqui uma vez por semana e que a gente não trabalha mais. Mas é um trabalho bastante gratificante. E aí eu fui, passei nos testes, na dinâmica, na entrevista e estou aqui. Como é que foi essa entrevista, essa dinâmica? Como você se sentiu? Eu me senti assim bastante confiante e na entrevista eu fui assim, mostrei que eu adorava os cosméticos e que eu gostava de vendas, né? Eu fui secretária de vendas e eu gostava daquela agitação, daquele movimento tudo. E gostava dos produtos também. Aí eu já estava encantada, né? E você lembra do seu primeiro dia como Eu lembro do meu primeiro dia como promotora, era o plantão lá na Avenida Brasil, aquelas mulheres todas arrumadas, parecia que elas iam para um casamento, né? E eu toda preocupada com a minha roupa, aí eu fui comprar uma roupa nova para eu ir para o plantão, todo. E fui, cheguei assim, um pouco assustada com toda aquela novidade, mas aí foi me aproximando das pessoas e eu fui muito bem recebida e me aproximei bastante das pessoas, assim, tinham promotoras já com muitos anos de Natura naquele tempo, né? Há 18 anos atrás, eu lembro, tinha a dona Hilda, foi uma pessoa que marcou muito quando eu cheguei, ela já estava há 10 anos na Natura e me ensinou muita coisa. E aí, uma coisa que eu aprendi, que nessa nossa atividade também, é você trabalhar com o coração, é a pessoa sentir que você fala as coisas de verdade, né? Então, isso cria uma confiança muito grande. E isso eu fiz desde o começo. Eu era eu mesma e eu vendia aquilo que eu acreditava. Então, a Natura também fala a verdade, né? Então, foi muito legal. E você lembra o que você fez, assim, e se você fez alguma coisa especial, o primeiro salário que você ganhou como promotora? O meu primeiro salário de promotora, eu não lembro se eu fiz alguma coisa assim bastante especial. Aí eu fiquei muito feliz e assim eu gosto muito de guardar meu dinheiro. Então eu já peguei uma parte do meu salário, já apliquei para eu poder fazer uma viagem no final do ano, fazer alguma coisa. Isso eu sempre faço até hoje. Como que era esse ambiente na Brasil? Como, você falou que tinham todas lindas, como que era o relacionamento? Era assim uma sala, era toda com aquelas mesas de vidro, toda com aqueles arranjos maravilhosos de orquídeas, sabe? Era assim, mas era um ambiente que nós éramos uma família, era muito gostoso, né? Então, às vezes eu encontro o pessoal também que estava conosco naquela época, que tem vários meninos, ou seja, são gerentes, tem o Cláudio do Rio, tem o Mauro Próspero também, que é gerente do Rio. Então, a gente até comenta, né? E às vezes nós ficávamos trabalhando lá até tarde, aí depois o pessoal pedia pizza, ficava todo mundo junto. Era uma relação muito boa. E como que era a relação de vocês, tantas mulheres, sobre o cotidiano exterior à Natura? Como que vocês conversavam? Conversávamos, trocávamos muito, contávamos as coisas que aconteciam conosco, né? Tem a Neide também hoje está aqui também comigo, e a gente trocava muita coisa, acontecia alguma coisa com o filho, com o marido, e aí existia aquela troca, né? A gente sempre buscava uma outra. E as suas consultoras, como você foi fazendo para captá-las, para montar seu time? Primeiro eu pensei, agora eu preciso formar meu time de consultoras, então eu preciso pegar um pessoal. E eu fui primeiro, assim, atrás das pessoas que eu conhecia, do meu relacionamento. Então eu comecei a passar aquele encantamento todo da Natura e comecei a captar. E através delas, elas me traziam novas pessoas, porque você encanta, ela se encanta também, e ela tem a vontade de encantar e trazer isso para outras pessoas também. E aí o setor foi acontecendo. E aí o setor foi subindo, crescendo, e eu já tenho 540 consultoras. Mas como que você fazia no começo para encantar essas mulheres, para captá-las? É uma coisa assim, eu acho que o encantamento na Natura vem do próprio produto, porque toda mulher tem vontade, ela tem vontade de um bom shampoo, de um produto para o rosto, de passar um batom, e às vezes ela está meio adormecida, basta você estar despertando isso nela,
né? E aquela vontade dela estar em casa, mesmo que ela não vá trabalhar, mas que ela está ali em casa, ela se sente melhor, né? Então você passa aquela coisa da natura, o bem estar bem para as pessoas. Foi assim. Foi Nesse de... seu começo como prevê, você tem alguma história ou algum caos que tenha sido engraçado? Ai, meu Deus, foram tantos. Foram tantas coisas que aconteceram nesse tempo todo. Ai, Uma cara. história ligada a alguma consultora sua? Ou alguma atrapalhada com o produto? Sei lá, ou alguma experiência mais divertida que você tenha? Olha, uma época que marcou bastante, que era bastante assim, que na época nós nem achávamos tão divertida, mas foi muito boa, foi muito divertida, que ali na Avenida Brasil, a casa ficou pequena, então chegavam aqueles vários carros. E uma vez eu estacionei meu carro assim, daqui a pouco veio o pessoal me chamando correndo, Gil, vai lá tirar seu carro. Porque na época o Jânio Quadros era o prefeito, e ele passava e pegava o talãozinho de multa e ficava multando todo mundo na frente da Natura. E eu até lembrei disso porque as consultoras iam lá buscar as caixas. E eu me lembro que teve uma época que nós lançamos um estojo SEV, e aí eu ria, porque o pessoal fazia fila lá na Natura para pegar o estojo, e aquela loucura toda, a mulherada atrás. E, olha, foi assim uma época bastante marcante. E essa coisa do Jânio aí foi uma coisa engraçada que aconteceu, assim, mas foram muitas coisas que acabaram acontecendo na nossa vida. O Jânio tinha essa mania de ficar Ele era, né? Essa mania de parar e ele mesmo fazer. Uma pergunta, você está um super tempo lá, né? Você pegou essa transição da Larcanciel. Peguei. Eles falam um pouco dessa época da Larcanciel, esse produto que foi, acho que foi que realmente deu uma... veio para o público, né? Foi. Essa marca. Fala um pouco para mim dela. Você fala da fusão? Da fusão, e o mesmo do produto, como é que foi quando chegou, porque era um outro nome antes do Larcanciel, né? Depois Não, era a lá câncer. estética, a Era assim, Eternelle. que era a Proestética e tinha Eternelle, aí virou Natura, né? Larcancel era a marca da maquiagem na época, tá? Então, quando teve... eles resolveram fazer a maquiagem Natura, porque aí você tinha a marca Natura e uma marca de maquiagem Larcancel. Então, acabou virando uma coisa só, virou maquiagem Natura. E agora é maquiagem única, né? Foi isso que aconteceu. E eu acho que trabalhar na Natura todos esses 18 anos é como se cada ano eu tivesse trabalhado numa empresa diferente. Porque às vezes as pessoas perguntam como que se aguenta ficar tanto tempo numa empresa só? Por quê? Porque a Natura é uma empresa diferente, não é a mesma coisa que uma empresa normal do mercado, né? Você aprende todo dia e a Natura muda toda hora. Então, trabalhar todo esse tempo é como se eu tivesse trabalhado cada ano numa empresa diferente, né? Quando me lembro bem que uma coisa que marcou bastante, que quando eu fiz 10 anos de Natura, uma promotora nova me perguntou: como que você aguenta ficar tanto tempo? Que te motiva a ficar na Natura? O que te motivou a ficar esses 10 anos e o que vai te motivar a você continuar? Eu falei, são os desafios que a Natura dá para gente, porque ela sabe fazer direitinho e você nem vê o tempo passar. Então, cada ano foi um ano diferente e eu tinha certeza que a empresa ia me dar desafios para que eu continuasse com essa vontade de continuar trabalhando na Natura. Quando você começou como PV, tinha alguma promotora que seu grupo admirava, que vocês queriam seguir? Tinha a Dona Hilda e a Celina. Também, elas eram mulheres assim de muita fibra, muito bonitas, e elas eram o exemplo para as outras promotoras que estavam entrando. E sua primeira convenção, como que foi? E onde foi? A minha primeira convenção foi em Atibaia. E
Era tipo o encontro regional, onde nós íamos e trabalhávamos o dia todo, né? Mas eu fiquei assim, como podia te dizer, queria muito curiosa para saber o que ia acontecer, né? Como eram as pessoas, porque eu ia ter a oportunidade de estar com as pessoas lá de dentro da Natura. E hoje eu vejo as meninas também que estão pela primeira vez na convenção. Então eu até chego perto, dou um pouco de colo, falo: se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem saber alguma coisa, pode contar comigo, porque eu sei quando você vem com o olhinho brilhante, você quer conhecer, você quer saber quem é, né? Ver as pessoas, quem é aquele, quem é no outro, será que eu posso chegar, será que eu não posso? Então foi assim também. E nessa época vocês só iam para a convenção, ficavam trabalhando, não tinha hino, tinha algum hino? Tinha um hino, sim, que nós cantávamos. O hino sempre teve, foi mudando, mas a gente sempre teve. Era gostoso, porque apesar de você estar trabalhando, à noite você conversava, você trocava, né? E era bastante interessante também. Depois tivemos convenções em Comandatuba, e aí também lá, o pessoal levava a gente lá para o hotel e ficava trabalhando. Mudou mesmo foi em 97, quando nós fomos para Curaçao, que aí a convenção passou a ser um prêmio, né? Essa maravilha toda que vocês estão vendo aqui. Esse hino que você falou do passado, você lembra dele? Ai, eu não lembro muito, Carla. Não lembro. Como que você vê hoje o teu trabalho? Quais as mudanças que você acha que nessa trajetória da Natura, na sua trajetória, quais as mudanças que você vê claras, assim, que você acha que são fortes, que aconteceram nesses 18 anos? Olha, Pode falar um pouco dessa transição da Brasil? Então, nós saímos da Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil não dava mais, a casa era pequena, e aí nós fomos para um prédio na Bela Sintra. A Bela Sintra também foi um encantamento bastante grande, também. Foi muito bom estar lá. De lá nós saímos e fomos para um local que marcou muito, que foi a Casa das Rosas. Porque a Casa das Rosas encanta, né? Conta um pouco da história, aquela casa, a história de São Paulo, e atrás aquele prédio todo moderno, todo bonito. Então, foi muito legal. E uma coisa que marcou muito na Casa das Rosas foi um evento que nós fizemos de maquiagem, convidamos as consultoras para estar indo nesse evento, e nós não sabíamos o quanto ainda a gente encantava com aquela Casa das Rosas. E se formou fila na Paulista para poder subir para o nosso evento. E todo mundo passava na Paulista e perguntava o que estava acontecendo na Casa das Rosas. E tanta gente que tinha, mas foi muito bom. Foi um tempo bastante interessante também. Aí de lá nós saímos, fomos para o prédio da Setenco, do prédio da Setenco nós fomos para a Berrine, e da Berrine aí Santo Amaro e Cajamar. E as suas consultoras, como que é a sua relação com elas? Ou como que essa relação foi se modificando nesses 18 anos? Cara, assim, trabalhar com essas consultoras, eu acho que é um aprendizado, eu acho que não tem curso, não tem nada que pudesse me dar tudo o que eu aprendi com elas, sabe? É um aprendizado para a vida, né? E às vezes eu falo, você pode estudar, mas se você não conviver com todo esse povo, com toda essa nossa gente, você não vai obter esse conhecimento todo que essas pessoas têm para passar para você. Então, é uma coisa que eu adoro ensinar e também aprendi bastante coisa com elas. E essa coisa de você poder colaborar e poder fazer seu lado social. Então, é uma coisa que me toca muito e me dá muita motivação para continuar e para ter energia, para criar coisas novas, são esse lado que você consegue mudar a vida de uma pessoa, você consegue tirar aquela dona de casa ali do cantinho dela e transformar aquela mulher, né? E até eu tenho sempre como exemplo, eu tenho uma consultora hoje que ela tem 79 anos, ela está conosco há 14 anos, é a dona Cacilda, ela tem rodinha no pé, e ela tem uma energia muito forte de estar trabalhando, estar ativa, estar ganhando o dinheiro dela,
E eu falo, a dona Cacilda, o que ela ganha sendo consultora Natura, ela não teria oportunidade no nosso mercado de trabalho. Então, nós damos oportunidade para as pessoas. Então, acho que nós fazemos o nosso trabalho social. Fora isso, nós somos psicólogas dela. Muitas vezes ela vem, ela liga para você para contar o que aconteceu com o filho, o que aconteceu com o marido. E aí você acaba criando uma relação muito boa com elas. E essa coisa de gente, né? Para trabalhar, eu acho que nessa atividade você tem que gostar de gente, né? Isso é muito bom, tá? E você vê, eu tenho também umas histórias muito boas que, como eu sempre gostei de estudar, eu sempre incentivei muito que elas voltassem para a escola. Então, algumas consultoras, até com mais de 50 anos, que não terminaram o primário, e hoje elas estão concluindo já o segundo grau, por eu ter incentivado. E muitas vezes eu dava o exemplo também para elas, né? Gente, tem que acordar mais cedo. Se não dá tempo, a gente faz o tempo, a gente vai arrumar. Vocês têm que ir, os filhos estão criados, é o momento, nunca é tarde. E é bastante legal que elas me convidam para formatura, sabe? Então, eu acho que é um trabalho muito gratificante. É um trabalho que dá mais do que só o material para a gente. Além do dinheiro que a gente ganha na Natura, das conquistas materiais, tem essa conquista espiritual também. Então, eu me sinto, assim, contribuindo para a sociedade. E eu acho que eu tenho que agradecer muito essa oportunidade de estar na Natura, porque a Natura é uma empresa assim, né? Ela contribui com a sociedade o tempo inteiro. E eu fico, assim, muito emocionada. Ontem, vendo aquelas crianças cantando, eu pensando, poxa, que oportunidade, né? Nós demos vendendo os produtos Crer para Ver, as consultoras, a Natura, a Associação Abrinq, para que as crianças estivessem ali cantando. Então, isso me encanta muito na Natura, porque a Natura acredita no nosso Brasil e eu acredito muito também no Brasil. Desde criança, até você me perguntou como era, na minha escola tinha o hasteamento da bandeira, né? E a gente cantava o hino nacional. E aquilo marcou muito, eu me arrepiava, sabe? Cada vez que eu cantava o hino nacional. E agora também, cada local que eu vou, que eu canto o hino, eu fico toda arrepiada e falo que bom que foi eu ter nascido aqui nesse país. Porque eu acho que esse país é o país do desafio, né? E nós temos desafios todos os dias para enfrentar. Eu acho que aqui não dá para ter muita depressão, como nos outros lugares. Eu acho que aqui você está sempre buscando alguma coisa. Aqui ainda dá para fazer muita coisa. Além da Natura, na tua vida, mãe, mulher, dona de casa, o que é? Quais são os seus prazeres, seus... Meu, Ouvido? eu gosto. Canta um pedacinho pra gente. Ouviram do Ipiranga, margens plácidas, de um sorridente, um raio final. Ai, gente. O hino é uma coisa tão forte que a gente tem vontade de cantar e ele... a sociedade perdeu esse vínculo Perdeu. com essa identidade, né? É. Quando a gente recupera, a gente entra E aquela parte que tinha assim, gigante pela própria natureza. Nossa, quando você canta assim, gigante, né? Então eu penso, quanto grande esse país, né? Quanta diversidade nós temos, essa coisa, essa cultura. Você vai para o sul é de um jeito, você vai para o nordeste é de outro, você está em São Paulo é outra coisa, então é muito bom. E é muito bom saber que eu posso estar em São Paulo, ter aquela vida louca, aqueles monte de prédios, né? E apesar que eu também curto aquilo, né? Eu moro num local bastante alto de São Paulo, moro no 18º andar, e da minha sacada eu vejo a Paulista e vejo também o Palácio do Governo no Morumbi. Então, quando eu olho, eu fico olhando, nossa, quantas vidas, quantos sonhos dentro dessas janelinhas, dentro dessas casas, desses apartamentos, né? Então, é a cidade do sonho também. As pessoas vão para São Paulo para sonhar. E aí, quando eu chego aqui, também vejo o mar, esse mar maravilhoso do Nordeste. Eu me emociono e falo quão bonito é esse país. Quanto que nós temos que valorizar esse país. Porque lá fora foi tudo criado, o pessoal montou. Aqui não, Deus nos deu, né? E eu tenho muita vontade, tenho certeza que as próximas gerações vão preparar, vão cuidar de tudo isso que nós temos. Eu acho que já começou, né, essa conscientização, esse amor por toda essa natureza que nós temos. E tem que ser nosso, a gente não tem que deixar ninguém chegar e pegar. Então, quando eu vejo
A Natura, com a linha Ecos, também me emociona. A fita do lançamento de Ecos, é assim, eu me arrepio cada vez que eu vejo. E eu fiquei bastante emocionada. O Pedro Passos fez uma palestra no Mackenzie na Semana do Administrador. E eu fui até lá assistir a palestra. E aí ele passou a fita de Ecos em inglês. Aí eu fiquei toda arrepiada, porque eu fiquei pensando, nossa, que bom. É a linha Ecos, é a Natura indo para fora, né? E sendo apresentada em inglês. Eu falei, nossa, que legal. Fiquei muito emocionada. E da Natura ser inteiramente brasileira e ser, assim, referência para o mundo hoje. A gente está mostrando um pouquinho do que o brasileiro é capaz de fazer, né? Isso me dá assim, uma vontade de continuar e de continuar ajudando nesse trabalho de fazer as coisas. E de fazer cada vez melhor. É gigante pela própria natureza. É, quando eu pego a fita do Pedro, o Guilherme, aquela fita também que passou, eles com o pessoal no barquinho, andando, quanta riqueza, quanta coisa que nós temos, né? Quanta coisa a gente tem que aprender. Cada vez que eu vou também para algum local assim diferente, então eu só vou dar um exemplo, eu fui para Maceió e fui andar na jangada, né? E aí eu ficava perguntando tudo para o rapaz que estava comigo na jangada. E ele entendia tudo, ele sabia tudo, do vento, do mar, da correnteza. E eu falei, nossa, que legal, uma pessoa tão simples e tão sábia naquilo que ele faz. Então, aqui cada um tem alguma coisa boa para passar, para ensinar, para fazer, né? E todo mundo te recebe muito bem, isso também é uma coisa. Por isso que todo mundo gosta do Brasil, né? Então, a gente tem que cuidar bastante dele. E eu falo que acho que as coisas não são por um acaso que acontecem na vida da gente. Essa coisa de eu querer ajudar, de eu querer fazer parte, mas fazer parte de verdade da minha sociedade. Esse trabalho me traz isso, né? E de poder fazer isso dentro de uma empresa que acredita nesse gigante pela própria natureza. E a família? O lado teu, que é teu, que é... Eu acho que eu sou uma pessoa assim bastante privilegiada, porque tenho a minha família, né? E a minha família me dá muita força para tudo isso e me valoriza cada vez mais nisso também. Ai, gente, estou emocionada. E meu marido me dá muito apoio, né? E me ajuda muito. E ele, sei lá, é o meu gás, sabe? Então, é bastante importante. Tenho um marido que nós somos apaixonados, então até as pessoas falam, ah, isso é tão raro hoje, estava até contando para vocês, nós cuidamos um do outro, né? Então, uma amiga minha fala assim, sabe o que é, Gil? É que você e ele, vocês dois regam o casamento de vocês. Então, eu acho que o amor, quando você casa porque você ama, ninguém te obriga a você casar. Então, você precisa regar isso todos os dias, né? E são com pequenas atitudes que a gente rega, não precisa fazer muita coisa. Então, assim, nós vivemos super bem, nos amamos, temos uma filha linda, né? Uma filha maravilhosa, uma menina ótima que eu agradeço todos os dias, né? E é muito bom, e ela adora, ama a Natura também, se emociona quando vai na Natura também. Então, eu falo, criei a Ju dentro da Natura, porque quando eu vim para a Natura, ela tinha 2 anos. Hoje ela tem 21, é uma mulher. A Ju casou também com um rapaz que é ótimo, é uma graça, o Maurício. Então, sei lá, é uma relação muito interessante. Meus pais, minha avó, que eu falei bastante dela, eu ainda tenho a minha avó, né? Então, a minha avó me telefona se eu fico alguns dias sem ir lá, então ela me faz um café, ela quer cuidar de... Só falando mais um minutinho da sua... A gente tem que encaminhar um pouco para finalizar, mas as suas mulheres, sua mãe, sua avó, sua filha, são mulheres vaidosas? Elas são mulheres vaidosas. A minha avó, ela está com 89 anos, então, assim, ela faz o cabelo dela, com a cabeleireira, eu vou de manhã na casa, pego, ela também já é uma senhora, levo até a casa da minha avó, ela cuida, faz o cabelo dela, faz a unha e ela vai de volta para casa. Então, mesmo com essa dificuldade, ela quer se cuidar, passa os produtos, claro que hoje ela usa a Natura, né? Então, usa o shampoo, olhinho para o corpo,
creme, ela adora, ela ainda fala para mim, ai, aquele creminho cor-de-rosa, que é a loção para o corpo de pêssego, tá acabando, né? Porque ela já quer um novo. Então, ela é bastante vaidosa, minha avó. Minha mãe também. Minha mãe é uma mulher muito bonita, porque, além de tudo, ela é jovem, né? E também bastante vaidosa. E o meu pai, posso falar um pouquinho dele? Meu pai é, assim, acho que de todos o mais vaidoso. Para você ter uma ideia, ele fez até plástica. Então se cuida, todo cheiroso, todo perfumado, usa antiroba no corpo todo, só usa os sabonetes da Natura também, passa Cronos, então é assim o máximo. Meu pai ganha de todo mundo, né? E a minha filha também, super vaidosa, a minha irmã. Então, acho que todo mundo, assim, vaidoso e gostando dessa coisa. Mas acho que eu ganho de todo mundo. E o marido? Ah, meu marido também. Meu marido usa Cronos. Aí, assim, a linha dos perfumes da Natura, ele tem todos. E ele não deixa, não quer que termine nenhum. Aí ele fica, ai, acabou meu caiaque aventura. Mas não, mas você ainda tem o Sintonia. Não, mas o caiaque acabou. Você precisa lembrar, eu quero caiaque. E ele também curte bastante. Então, é muito legal essa coisa, né? Tá na praia, passa protetor solar, pega o Cronos, passa todo dia. Meu marido usa o contorno para os olhos, também da Cronos. E assim, o que é legal neles, que tanto meu pai como meu marido, eles têm hora na manicure toda semana, eles vão para o podólogo também. Então, é bem legal isso, deles estarem se cuidando, né? De tanto as mulheres da casa quanto eles se cuidarem também, né? E tem assim, uma pessoa muito importante na minha vida também, que é a minha sobrinha, que assim, que eu amo de paixão. E hoje ela tem 9 anos e é toda vaidosa, né? Então, ela quer um batom, ela quer os produtos da Natura Criança, e ela está naquela fase ainda, que ela quer os produtos da Natura Criança, mas ela também já quer o batom da Faces, né? E ela é linda por dentro e por fora. Gil, dessas convenções todas que você participou, tem alguma música que te marcou, que ficou, que se envolveu com a sua história de vida? Ai, olha, todas as convenções acabam me envolvendo. Eu nunca fui de marcar muito uma coisa só, uma música. Que nem ontem a Nana Caymmi, cada música que ela cantava era um envolvimento diferente. Não tive nenhuma assim, uma só que marcasse. A beleza de ser promotora Natura. O que é a beleza de ser uma promotora? É a beleza de você poder transformar. É a beleza de você poder estar participando de toda essa sociedade. De poder estar ativa de verdade em toda essa transformação.